Olá pessoal do segundo ano, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro, nosso contato aqui. Pessoal, chegamos aqui no plano de estudo tutorado, o PET final avaliativo. Então nós chegamos aqui no final do nosso trabalho. Vocês que estão no segundo ano, nós temos uma responsabilidade muito grande. Vocês estão passando para o terceiro ano, pessoal. E aí, a hora que vocês vão definir o vestibular, vão definir o Enem, a profissão, então muito cuidado. Quando nós, durante esse mês de janeiro, a gente estiver concluindo aqui, eu sei que muitos de vocês fizeram a inscrição no Enem, né? Estão no segundo ano. Postem lá no grupo nosso do segundo ano, se vocês tiverem alguma dúvida em relação. Eu já procurei trabalhar com vocês aqui as matérias que mais caem em língua portuguesa no Enem. Então nós temos todas as matérias que mais caem em língua portuguesa no Enem. Já procurei trabalhar com vocês um pouquinho a produção de texto, mas aí no terceiro ano a gente foca realmente na redação do Enem. Então vamos continuar trabalhando em janeiro aqui com muita motivação, interesse. Logo que vocês fizerem o Enem, postem lá no grupo como é que foi, se vocês acharam. Então nós vamos trabalhar a nossa língua portuguesa. O nosso sumário aqui começa na página 1 e tem a sequência. Semanas 1 a 4. Lembra que o nosso plano de estudo tutorado, desde o número 1 até o número 7, então nós trabalhamos do PET 1 a PET 7 e agora o PET final avaliativo. Sempre trabalhamos 4 semanas. Então nós temos aqui o eixo temático, que é a compreensão e produção de texto. Os nossos tópicos aqui, o que a gente está trabalhando? Gêneros textuais, textualização do discurso argumentativo, organização temática, relação título-texto, subtítulos, parte do texto. Metalinguagem, que é aquela parte que nós trabalhamos das funções da linguagem, né? Função metalinguística, especificamente, trabalhamos aqui as marcas, os efeitos. Quanto às habilidades, o que nós trabalhamos, pessoal? Comparação entre textos visuais e verbais, cai muito no Enem a interpretação de tirinhas, cartoons, charges, infográficos e gráficos. Reconhecer e usar as fases ou etapas do discurso de argumentação em um texto ou sequência de relato. Construir a coerência temática na compreensão e produção de textos, produtiva e autonomamente. Usar adequadamente a estratégia da metalinguagem em um texto, função dos efeitos do sentido pretendido. Relacionar títulos e subtítulos em textos e partes de um texto. Justificar o título de um texto ou partes de um texto. Reconhecer as marcas da metalinguagem, aí a gente trabalhou muito isso aqui, né? Textos gramaticais, textos jornalísticos, relacionando o texto e os efeitos de sentido. Quanto aos conteúdos relacionados, o que nós estamos trabalhando? Valorizar a leitura literária como forma de compreensão do mundo e de si mesmo, caracterizar a partir da leitura de textos literários as formas de representação do imaginário brasileiro. Então, durante esse mês de janeiro, pessoal, nós temos muito conteúdo ainda para ver e revisar. Quero que vocês prestem bastante atenção, continuem postando as dúvidas aí e a gente vai conversando. Quanto às atividades, pessoal, no PET 1 vimos um pouco do gênero artigo de opinião e seu uso na sociedade. Além disso, falamos sobre a importância da organização da sequência dos parágrafos. Portanto, faremos uma atividade em que você deverá criar uma estratégia para compreender a linearidade de um artigo de opinião e a progressão do tema. É importante que você observe o modo como os parágrafos se articulam, os mecanismos linguísticos empregados pelo autor para garantir essa articulação, bem como a introdução, a retomada de palavras e expressões ao longo do texto. Então, na nossa atividade 1, a primeira coluna ela apresenta os parágrafos do texto e a segunda coluna mostra a ordem dos parágrafos. Você deve enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, o título do texto vocês conseguem achar aí na internet. Sou contra a redução da maioridade penal. O autor está aqui. Aí vocês acham o texto e aqui vocês vão lendo e vão grifando as partes que vocês conseguem identificar. Aí a gente consegue preencher essa coluna aqui de maneira bem tranquila. Para facilitar a compreensão de vocês, eu mostrei, ó, o título está aqui, o autor está aqui. Você olha na internet e você vai achar. O número 3 lá é a introdução, o número 1 é o segundo parágrafo, o número 6 é o terceiro, o quarto é o quarto mesmo, o 2 é o quinto, o 7 é o sexto, e aí vem a conclusão, que é o sétimo parágrafo.
Bem fácil, né? Tá aqui bem esquematizadinho, dá para vocês preencherem tranquilamente. Bom, agora iremos retomar os PETs 3 e 4. Nele nós vimos um pouco da literatura brasileira, especificamente a que foi introduzida por negros e negras. Além disso, vimos como a música e o poema são próximos. Vejamos então algumas atividades sobre esses assuntos. Leia o poema a seguir, depois responda o que se pede. Vozes, mulheres. Aí, como sempre, eu peço para vocês lerem e grifarem com a leitura ativa. Ó, a voz da minha bisavó ecoou. Então você já identifica aqui a primeira pessoa falando. Criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. Vocês vão continuar lendo, grifando, como eu sempre peço aí, numa leitura ativa, né? Para poder aprimorar não só a concentração de vocês, mas o raciocínio, através da seleção das palavras-chave, as palavras principais, para que possa fazer a interpretação do texto de maneira correta. Aí pede a questão. O poema Conceição de Evaristo retoma um terrível acontecimento que sobreveio aos negros durante muitos anos. Escreva um parágrafo em que diga qual é esse acontecimento e quais as consequências. Então você vai falar aqui a respeito do quê? Da escravidão, do processo escravocrata e das consequências. Ele deixou para a humanidade. Além disso, você deve dizer o que acha da questão do racismo em nossa sociedade hoje. Então, vai fazer uma conexão com o tema histórico e aí terminar no dia de hoje como é que está o racismo. Agora, leia um trecho da música interpretada pela grande cantora Elza Soares e responda o que se pede. Aí nós temos aqui, ó, Maria da Vila Matilde. Aqui o autor e a intérprete. Cadê meu celular? Pergunta, interrogação aqui, hein? Vou ligar para o 180. Vou entregar teu nome, explicar o endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. E jogo a água fervendo, se você se aventurar. Então, obviamente, nós identificamos aqui um problema que hoje em dia é muito comum na sociedade, infelizmente ainda, que é a violência contra a mulher, especificamente a violência doméstica contra a mulher. Porque o que a letra dessa canção identifica aqui? A letra dessa canção identifica um episódio em que uma companheira e o seu companheiro tiveram uma desavença, e ali ele deixa bem claro, né? O texto deixa bem claro que ela foi agredida, e aí ela liga para a polícia, para que a polícia possa tomar uma providência. Nas questões, gente, o que nós vamos ter aqui? Quem fala nessa música é um homem ou uma mulher? É uma mulher. Para que essa pessoa está falando? Certamente para um homem que é o seu marido, o seu companheiro. Esse é um vínculo afetivo entre eles. O que ela está sentindo? Ela está sentindo muita raiva, porque certamente pela nossa interpretação ela foi agredida. O que leva você a pensar isso? Olha, a violência ali é evidente. Ela fala que vai ligar para o 180, vai entregar o número telefônico, na casa dela ele não entra mais. A letra C, ela nos pergunta: o problema da violência contra a mulher, infelizmente, é muito comum em nosso meio. Diga pelo menos uma forma para que possamos solucionar isso. A nossa resposta, sem dúvida, é a educação, né, pessoal? É a educação desde o berço. A educação, ela cura todos esses males, não só a violência contra a mulher, mas qualquer forma de preconceito, sem dúvida nenhuma. A educação pode nos ajudar muito nesse caminho, né, de combate, não só da violência contra a mulher, mas todas as minorias. Bom, agora vamos lá. Vamos rever o que estudamos no PET 5 e 6. Nesses PET, nós falamos sobre a importância da literatura para nossas vidas e vimos um pouco sobre a importante escola literária, que foi o romantismo. Além disso, aprendemos um pouco mais sobre o tipo textual descritivo. Vamos para as atividades, então? Isso aqui é ótimo, né, pessoal? Porque nós temos aqui a possibilidade de trabalhar uma questão objetiva que vocês vão enfrentar muito no Enem. Então diz ali, sobre o tipo de texto descritivo é correto, fiquem de olho. Aí, como eu sempre explico para vocês, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler uma por uma das alternativas, eliminando. E aí procurando identificar aquelas que mais tem cara de resposta para a gente trabalhar. No nosso caso ali, a resposta é a letra C. O texto descritivo quase sempre vem aliado ao texto narrativo,
para complementar as informações sobre os lugares, personagens, né? Tornar de uma forma mais visível tudo aquilo que está sendo relacionado ali e acessível ao leitor. Agora, na sequência, diz aqui: observe as afirmativas feitas a respeito do romantismo. Então, nós temos, de novo, uma possibilidade de analisar com calma. Então, nós temos essas afirmativas. No romantismo, nós temos textos com posturas comprometidas com o projeto de construção de uma identidade nacional, valorização daquilo que é nacional. Agora, preste atenção nessa número 3 aqui, pessoal. Textos objetivos não é a cara do romantismo. Por quê? Porque no romantismo nós temos textos mais subjetivos, que não valorizam a subjetividade. Está errado, valorizam a subjetividade. Textos que criticam alguns problemas nacionais, sem dúvida, principalmente no final. Então, o que nós temos aqui? A gente vai assinalar a letra E, que estão corretas, 1, 2 e 4. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito do PET 7, do PET que nós trabalhamos ali, né, com as tirinhas, né, o conto fantástico, a importância do título e da metalinguística. Então, nós temos algumas tirinhas aí e pede na 6. Dê um título para cada uma das charges a seguir. Lembre-se de que o título deve sintetizar a mensagem do texto. Então, aqui essa primeira, olha para você. Achei que essa pandemia nunca fosse acabar. Aí o outro personagem responde: eu também não, mas ligado aos aparelhos que hoje nós identificamos como os mais necessários para a saúde da pessoa que realmente está nesse problema, que são os respiradores. Aí só para dar uma ideia, eu coloquei aqui para vocês. Na letra A você pode dizer que o título é A Pandemia Não Acaba. Na letra B é uma arma biológica, né? Ou corre ou morre, ele vai espirrar. Na letra C, o eleitor palhaço, de 4 em 4 anos, o eleitor enganado. Chegamos na autoavaliação. Pessoal, cuidado, é uma autoavaliação. Então, vocês devem fazer aqui da maneira mais positiva possível, porque você está se autoavaliando. Caro estudante, o quadro a seguir apresenta afirmações sobre os principais conteúdos e habilidades que você aprendeu nesse ano. Leia cada uma delas e marque com um X, sim, em parte ou não. Então vamos analisar, eu não pus tudo, mas só para dar uma análise. Consigo resolver questões de interpretação de texto, inclusive identificando mensagens explícitas? Sim, claro que sim, trabalhamos muito, pensem bem. E outra, por ser uma autoavaliação, faça de você uma autoimagem positiva. É um ano inteiro que você estudou, se esforçou. Identifico as partes de um texto respeitando a linearidade e organização? Sim, também. Então, sejam, por favor, o mais positivo possível nessa autoavaliação. É fundamental para que vocês analisem. Quanto à correção das atividades, pessoal, quero que vocês continuem postando as atividades no nosso grupo. Eu vou marcando, me mandem mensagem, qualquer dúvida. A gente continua corrigindo junto as atividades. É importantíssimo que vocês entendam bem. Essa é a nossa aula, pessoal. Quero que vocês façam tudo com muito capricho aí no caderno. Qualquer coisa, vão mandando mensagem no grupo, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, até a semana que vem.